A graça e a paz, glória a Deus, meu irmão, minha irmã. Mais uma manhã abençoada em nome de Jesus, para juntos refletirmos sobre a palavra de Deus, ouvir aquilo que Deus está falando através da sua palavra e sermos instruídos aí. Mais um dia na presença de Deus. E como nós estamos vendo há alguns dias a respeito da oração, a respeito das orações de Paulo, como ele era um homem ousado, né? Pedindo sempre conhecimento, discernimento, revelação, sabedoria a respeito do conhecimento de Cristo, né? E com base nisso, irmãos, eu quero trazer aqui um dos ensinamentos mais importantes de Jesus Cristo sobre os seus discípulos, que se encontra em Mateus capítulo 6, versículo 5. Para que venhamos a entender o contexto dessa palavra, Jesus Cristo, no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, segundo escreveu o Evangelho, Jesus vai ensinar as bem-aventuranças, ou seja, muito felizes aquelas pessoas que praticarem essas coisas. E aqui Jesus dá várias instruções a respeito da oração, a respeito de ajudar o próximo, a respeito do jejum, a respeito dos tesouros, né? As preocupações sobre a vida, sobre os julgamentos ao próximo. Então aqui ele dá várias instruções para os seus discípulos se comportarem e manifestarem o reino do Senhor, né? E dentre delas tem a oração. Seus discípulos pedem para Jesus como orar e Jesus vai ensiná-los dizendo assim, Mateus capítulo 6, verso 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Ou seja, a primeira introdução que Jesus faz a respeito da oração, que não sejamos como pessoas hipócritas, né? Que antigamente tinha dois grupos muito fortes no meio de Jesus Cristo, que eram os fariseus e os saduceus, né? E eles gostavam de se aparecer para o povo, de se apresentarem melhor do que os outros, né? Então, até as vestimentas deles eram diferentes, eles gostavam de orar em pé nas praças, orarem para se aparecer, na verdade, não com a intenção verdadeira de buscar a Deus, né? Eles tinham a lei em suas mãos, ou seja, eles tinham conhecimento da letra, mas para se achar melhor do que o povo, né? Isso Jesus chama de hipocrisia, né? Não era algo verdadeiro. E Jesus fala abertamente, olha, eles já receberam a sua plena recompensa, ou seja, o aplauso das pessoas, né? E ao contrário disso, Jesus vai fazer um contraste e vai dizer assim, ó, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Ou seja, quando nós formos orar, é para nós ir para o nosso quarto, fechar a porta e orar ao seu Pai em secreto. Que o nosso Pai em secreto vai nos recompensar. Meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção pelo fato de que, não que seja um lugar físico que Jesus está nos indicando para nós ir, mas no secreto que a gente pode entender aqui, é um lugar onde que você possa ter um relacionamento pessoal com o Senhor. E isso não se diz um lugar físico, pode ser no seu quarto, pode ser na sua casa, mas esse momento de intimidade, esse momento de relacionamento. E Jesus Cristo vem apresentar o Senhor Deus como um nosso Pai, né? Se Deus me permite falar dessa forma, Jesus Cristo vem apresentar o novo nome de Deus, Pai. Então Ele é o nosso Pai,
aquela pessoa onde que nós podemos ter segurança, aquela pessoa que vai nos dar proteção, vai nos dar clareza daquilo que devemos fazer, vai nos dar instrução. Então, o nosso Pai, a quem aquele a gente pode confiar. Então Jesus fala, olha, e quando vocês orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem o povo pagão. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. 8. Não sejam igual a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedir. Então Jesus Cristo nos dá essa orientação para não estar repetindo sempre as mesmas palavras. E o Pai, o nosso protetor, aquele que cuida das nossas vidas, ele sabe muito bem do que nós precisamos e antes mesmo de a gente pedir. Então, meu irmão, minha irmã, olha a importância da instrução que Jesus dá aos seus discípulos a respeito da oração. E agora ele vai explicar a forma, ou seja, como devemos orar, de que maneira. Para que você entenda, não há uma regra de como orar. O seu pai, você conversa com ele de uma maneira normal, você não muda a voz, você não aumenta a voz, você não diminui, você conversa. E oração nada mais é do que você conversar com Deus. E você falar com Deus. Então fica aí uma dica muito importante, né? Verso 9. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O que nós vemos aqui nessa oração de Jesus Cristo? Ele ensinando a forma como orarem. E no início ele fala, olha, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O que nós vemos aqui? Adoração. Pai nosso, como tu és santo, como tu és reverenciado, quanto o Senhor é maravilhoso, quanto o Senhor é digno, o quanto o Senhor é bom com as nossas vidas. Então nós vemos aqui essa primeira etapa, né? Nós exaltar em adoração ao nosso Deus. E uma coisa que eu gostaria de passar aos irmãos é: santificado seja o teu nome. E nós podemos entender, tá, mas como o nome de Deus vai ser santificado se Deus já é santo, né? E tem algo que na prática a gente pode entender assim, ó. Através das nossas vidas, a gente vem a expressar a santidade de Deus. Nós o adoramos, nós o reverenciamos, nós proclamamos ao Senhor e através da sua vida nós podemos expressar o quanto Deus é santo, porque Ele habita em nós através do Espírito. E no versículo 10 diz assim, ó, venha o teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha que lição importante essa questão da submissão, né? Senhor, venha o teu governo sobre nós, guia as nossas vidas. Seja feita a tua vontade em minha vida, Senhor, assim na terra como é no céu. Então essa questão da submissão, de nós nos rendermos totalmente ao Senhor, e ao ponto de dizermos, Senhor, governe o meu coração. Porque pelas minhas próprias forças, pelas minhas próprias intenções, eu não consigo ser guiado. Eu vou acabar destruindo a minha vida, mas que o Senhor guie o meu coração. Que o Senhor seja o meu refúgio, a minha fortaleza. Que eu entregue o meu coração verdadeiramente a Ti, Senhor. E me renda ao Senhor. Versículo 11. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Ou seja, dependência de Deus, irmãos. Dependermos do Senhor dia após dia. Senhor, dai-nos o pão de cada dia. Que o Senhor seja a nossa provisão.
A Bíblia vai falar que o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. O Senhor vai falar que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Então, nosso Pai é quem nos alimenta, quem nos dá força, quem nos dá sustância para prosseguirmos nesta caminhada. Então, essa dependência. Versículo 12. Perdoa as nossas dívidas, Senhor, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Olha que importante a questão do perdão, né? Liberarmos perdão, sermos pessoas misericordiosas, compassivas, perdoadoras, né? Assim como o Senhor nos perdoou, devemos perdoar aos outros também. E verso 13 diz assim, ó, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, uma vida, irmão, santa, uma vida separada, né? Consagrada ao Senhor. E ele fala, outra parte ali, livra-nos do mal, né? Que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde, nos ilumine. Então a importância, irmãos, de nós entendermos essas pequenas coisas aqui. Aos olhos humanos parecem pequenas, mas no mundo espiritual é muito grandioso, né? E nós rogarmos a Deus essa questão, Senhor, ensina-nos a orar. Ensina a te adorar, a sermos submissos ao Senhor, a dependermos de Ti, a liberarmos perdão, como nós vimos aqui, a viver uma vida separada diante de Ti, Senhor. E que o Senhor nos proteja, nos livre de todo mal. Irmãos, que preciosidade é nós lermos isso aqui e aprendermos com o Senhor, né? E que Jesus Cristo nos guie a toda a verdade, que possamos a cada dia mais engrandecer, exaltar, enaltecer o nome de Jesus, porque Ele é digno de toda adoração. E se você deseja viver uma vida mais consagrada ao Senhor, uma vida mais entregue a Jesus Cristo, eu te faço esse convite, meu irmão, minha irmã. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, mas Ele vai fazer por você. E que essas verdades aqui venham estar registradas neste momento e a gente possa cada dia mais ver a bondade e a misericórdia de Deus, né? E como a oração é muito importante numa vida cristã, e que o Senhor nos instrua a orarmos, a suplicarmos acerca da vontade dEle para as nossas vidas, né? Porque a vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável, né? E se o Senhor não nos permitir entregar a nossa vida em nossas mãos, nós infelizmente vamos ir à deriva, né? E que o Senhor tome as rédeas da nossa vida e nos guie. Como Paulo sempre orava, irmãos, que o Senhor dê espírito de sabedoria e de conhecimento aos irmãos, para que os olhos dos irmãos sejam iluminados para a revelação de Jesus Cristo. Assim nós rogamos ao Senhor. Pai, precisamos de Ti. Meu irmão, quero orar com você, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo nos guie nesse dia e todas as nossas atividades, nossos afazeres venham estar de acordo com a vontade de Deus. Oremos. Pai Santo, rendemos graças ao Senhor e declaramos, por meio do Teu Espírito, que o Senhor é bom e que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas, Senhor. Nos ajuda nesse dia a expressar o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é digno, através do Teu Espírito em nossa vida, Pai. Nós rogamos a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajuda a submeter-nos à Tua vontade, Pai, e fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça, Jesus. Rendemos o nosso dia diante de Ti, entregamos as nossas decisões diante do Senhor
Entregamos toda a nossa vida aos teus pés, Pai, pois tu és digno de toda a nossa vida, Pai. Nos ajuda a sermos dependentes de ti, Senhor, em todas as áreas da nossa vida. Que venhamos a ser homens e mulheres que perdoem o próximo, Senhor. Que assim como o Senhor nos perdoou, nós devemos perdoar também. Nos ensina, Senhor, a ter um coração aberto diante de ti e seguirmos fielmente ao Senhor, piedosamente. Pai, nos ajuda a ter uma vida separada, Senhor, uma vida santa, Senhor, diante de ti. E apesar das nossas falhas, dos nossos erros, Senhor, nós queremos nos prostrar diante aos teus pés e viver, Pai, para a tua glória, Senhor. Pedimos a ti que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre de todo mal. E que o teu nome, Senhor, acima de tudo, venha a ser exaltado, Senhor. Guia a vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, e todas as pessoas que assistirem este vídeo possam ser tocados pelo poder do teu Espírito, Senhor. Nos ajuda a vivermos, Pai, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo, nos dando espírito de sabedoria, de poder e autoridade que há somente no teu nome, Jesus, o nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Meu irmão, minha irmã, se você chegou até aqui, quero te agradecer, que Deus possa te iluminar, te instruir de acordo com a palavra dele, e você possa viver momentos assim, inesquecíveis na presença do Senhor. Deus abençoe seu dia, sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Agradeço a você por chegar até aqui. Curta, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam o Senhor e sejam instruídos pela palavra dele. Muito obrigado.